pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Este tutorial é realmente emocionante, porque é uma colaboração com a artista Dona Adi. Então, se você ainda não fez isso, certifique-se de conferir seus canais no YouTube e Instagram. Ela faz essas ilustrações incríveis e muitas são sobre comida. E eu vi uma de um bolo animado e eu pensei que eu tinha que fazer um bolo real que parecesse um desenho animado. Estamos colaborando, então confira todo o seu trabalho. É incrível, e para o bolo de hoje, como eu disse, vou dar a ele essa sensação animada e cartunesca. Para aqueles que não sabem, eu realmente fiz animação e ilustração antes de entrar na decoração de bolos. Então essa colaboração com a Dona é perfeita. E eu estou muito animada para unir o mundo da animação e ilustração com o mundo dos bolos. Eu espero criar um bolo incrível com aparência de desenho animado. Agora, para começar, fiz meu pão de ló de baunilha, fiz um bolo de 6 polegadas e adicionei confeitos. Esta é a minha receita padrão de bolo disponível no meu canal, muitos de vocês provavelmente já a fizeram. E depois de adicionar a farinha, eu apenas acrescento confeitos. É tão fácil e criei este bolo de confetes que é super popular e eu só pensei que poderia adicionar o máximo de cor possível. Quero conseguir aquele visual de desenho animado e vou preenchê-lo com creme de manteiga colorido, o que é um grande negócio, pois nunca coloco creme de manteiga colorido dentro do bolo. Mas, novamente, eu queria que fosse o mais parecido possível com um desenho animado. Então eu tenho aqui algum creme de manteiga suíço de merengue branco e rosa. Se você ainda não fez isso, confira meus outros vídeos onde mostro passo a passo como fazer creme de manteiga suíço de merengue, as esponjas e minha calda de açúcar, que usarei para embeber os bolos agora. Então a calda de açúcar também adiciona um pouco de sabor. Como eu gosto de embeber minhas esponjas antes de começar a decorar, para que estejam úmidas e eu não precise me preocupar com isso. E agora eu vou apenas colocá-los em ordem de como vou empilhar o bolo. Então, uma base no topo e uma na parte inferior, e eu peguei minha mesa giratória com um bolo, uma tábua e tenho um pano úmido por baixo para que a tábua do bolo não deslize. Eu tenho minha espátula e raspador prontos e posso começar a empilhar meu bolo como de costume. E como sempre vou começar com um pouco de creme de manteiga na tábua do bolo, apenas para fixar aquele primeiro pedaço de esponja na tábua para que não deslize. E agora vou optar por um recheio listrado, então basicamente vou alternar entre o creme de manteiga rosa e branco e fazer anéis. Então basicamente o que acontece é que quando você corta uma fatia de bolo, você verá listras de creme de manteiga branco e rosa, o que você verá no final. Então eu vou começar com o branco e criar um pequeno círculo no meio. Depois contorno com o rosa. E então, novamente com o branco. E vou continuar alternando até chegar à borda do bolo. Então você pode ver que existem anéis de rosa e branco. Eu gosto mesmo da combinação dessas duas cores. Eles me lembram de algo como marshmallow ou algo realmente fofo, e apenas suavemente. Com a minha espátula vou aplanar o topo com muito cuidado. Eu não quero misturar as camadas, mas quero aplanar a superfície, então vou apenas rodar em uma direção circular. Pego a próxima camada do bolo, alinho e desta vez vou começar com o rosa. E mais uma vez continuo até chegar à borda do bolo. Camada final. Então, claro, é um pouco mais demorado fazer um processo como este, mas isso apenas aumenta o efeito uau quando você corta uma fatia de bolo. Geralmente, eu não coloco creme de manteiga colorido no meio de um bolo, porque não vejo a necessidade de corante alimentar extra, mas de vez em quando eu acho que está tudo bem. E então a camada final do bolo, e eu vou virá-lo com este lado para cima para obter a borda plana no topo, e agora vou cobri-lo com uma camada fina de creme. Então, eu vou apenas usar o restante do branco agora, não importa a cor que você use para a camada fina de creme, porque você raspa a maior parte do creme de manteiga e realmente não o vê por fora ou por dentro. E como de costume, vou cobrir todo o bolo com uma fina camada de creme de manteiga. certificando-me de que o creme de manteiga está bem preenchido nas laterais, sem buracos e também alcançando a base do bolo.
As pessoas tendem a esquecer dessa parte. Então, com o bolo já coberto, vou alisar o topo. E as pessoas às vezes me perguntam sobre preencher esses cantos aqui, e o que eu descobri é que se você alisar o topo primeiro antes de fazer os lados e depois terminar no topo novamente, tende a funcionar. Então, eu alisei o topo, e se alguma coisa eu meio que empurrei esse creme de manteiga para a borda, e é isso que vai preencher esses cantos. Agora eu posso passar com minha espátula e raspar qualquer excesso de creme de manteiga e começarei a ver o bolo de esponja aparecer. Tenha uma tigela por perto para raspar o creme de manteiga com migalhas, mantendo-o separado do creme limpo para a próxima camada. Quando estiver satisfeita com a aparência das laterais, você verá que o creme de manteiga foi empurrado para cima, preenchendo os cantos superiores. Agora, basta limpar as bordas. Então eu vou de fora para dentro, deslizando suavemente sobre cada canto e raspando o excesso de creme de manteiga de volta para a minha espátula. Se você não limpar a sua espátula, você acaba colocando mais creme de manteiga de volta no bolo. A camada de migalhas está pronta. Conforme o usual, a receita vai para a geladeira por cerca de 30 minutos ou 15 minutos no freezer até que a camada de migalhas fique bem firme antes de adicionarmos a segunda camada de creme de manteiga. Então, o bolo ficou no freezer por 15 minutos. A camada de migalhas está bem firme. Eu gosto de acelerar no freezer em vez da geladeira. Também colori este creme de manteiga de merengue suíço em um tom mais escuro de rosa. E isso vai ficar por fora do bolo, então, como de costume, vou aplicar uma camada fina por todo o bolo e deixá-lo bem liso. Comece pelos lados. E espalhe um pouco por cima também e deixe o topo bem liso e plano. Agora vá ao redor dos lados, alinhando e suavizando as bordas. Vou adicionar gotas de chocolate branco neste bolo, então ele terá que voltar para o freezer de qualquer maneira. Como eu coloquei bastante creme de manteiga no topo, vou congelá-lo antes de aparar as bordas. Na verdade, tem um vídeo inteiro sobre isso, talvez você tenha visto. É uma ótima maneira de obter cantos bem definidos. Então, eu não vou limpar os cantos ainda, vou colocar o bolo no freezer por pelo menos 15 a 20 minutos e deixar isso bem frio enquanto preparo minha ganache de chocolate branco para a cobertura. Depois, vou limpar os cantos e fazer a cobertura ao mesmo tempo. O buttercream está totalmente congelado, então posso aparar as bordas. Então, apenas com a minha espátula, vou contornar a borda bem devagar e com cuidado e cortar no buttercream. E ele se solta. Geralmente não uso essa técnica ao fazer as gotas no topo, mas havia bastante buttercream aqui. Eu pensei que era a opção mais segura. Então, eu só vou arrumar as bordas. O topo do bolo não está perfeito, mas como vou cobri-lo com uma calda, não me importa, porque a calda vai esconder isso. Então eu preparei minha ganache de chocolate branco pronta para a calda e adicionei dióxido de titânio para dar uma aparência mais branca. Lembre-se, isso só pode ser feito em um bolo muito frio, por isso eu o tinha no freezer. Então eu vou despejar lentamente. E então guio suavemente para a borda do bolo e deixo escorrer assim. Com chocolate branco, é um equilíbrio de trabalhar devagar porque você quer que esfrie, mas assim que começa a escorrer, você quer terminar as gotas, porque precisa voltar para a geladeira para firmar. Cuidado para não passar muitas vezes pelas gotas, senão você terá o efeito de gota dupla. Estou feliz com isso, então vai para a geladeira. Acabei deixando as gotas de chocolate branco na geladeira por uma boa hora para que elas fiquem firmes. O bom do chocolate branco para o que estou prestes a fazer é que ele permanece um pouco pegajoso. E para tornar este bolo mais caricato, na verdade vou aplicar alguns confeitos nas gotas. Agora, eu já vi isso em todo o Instagram.
recentemente e ainda não tentei. Outra nova técnica apenas para o YouTube. E para ser honesta, eu normalmente não faria isso porque acho que vai demorar muito tempo, mas o efeito é incrível e eu quero que este bolo pareça o mais desenho animado possível. Então eu tenho alguns confeitos aqui e eu também tenho um pouco de água na qual vou molhar meu dedo e estou esperando. Ele coloca alguns confeitos no meu dedo e então eu posso ir e aplicá-los nas gotas. Então você pode fazer isso com uma pinça, eu já vi pessoas fazendo isso, mas como eu disse, eu gosto de economizar um pouco de tempo e na verdade isso já está ficando bonito. Então eu vou dar a volta e espalhar todas as gotas ao redor do bolo. É um pouco complicado, mas definitivamente vale a pena. Está incrível. Com certeza vou fazer isso novamente. Tenho que dizer que admiro as pessoas que fazem isso com pinças porque foi um pouco trabalhoso, mas o efeito é incrível e definitivamente parece desenho animado. Então agora vou terminar as decorações e a maioria dos bolos de desenho animado. Apenas tem grandes espirais de glacê com cerejas ou morangos por cima. Então eu tenho aqui um saco de confeitar com algum buttercream e um bico em forma de estrela e também tenho alguns beijinhos de merengue. Então eu vou confeitar 8 rosetas no topo e depois colocar os beijinhos de merengue por cima. Na verdade, posso optar por 6 para que as rosetas fiquem bem grandes e exageradas. Acho que só tem espaço suficiente para 6. E então adicione os beijinhos de merengue no topo. Estou adorando como isso está ficando. Eu talvez adicione alguns confeitos apenas no topo para combinar com as outras decorações. Eu acho que este bolo já parece desenho animado como está, mas o incrível sobre as ilustrações da Donna, todos eles têm pequenos olhos. Agora, eu estava pensando em maneiras de adicionar olhos sem usar fondant. Eu realmente não uso muito fondant. Então eu realmente fiz discos de merengue circulares e depois anexei um botão de chocolate e é isso. E eles realmente ficaram muito bons. E eu fiz 2 deles e eles vão ser os olhos do meu bolo. Então você obviamente pode fazer os olhos como quiser, seja com glacê real ou fondant, e eu vou apenas anexá-los diretamente ao creme de manteiga e ganache, e eu gosto bastante do visual do lado. Então eu vou colocar os olhos apontando na mesma direção e veja como ele é fofo. Acho que vou começar a adicionar olhos de desenho animado em todos os meus bolos, porque estou apaixonada por isso. Se quiser experimentar os olhos, recomendo fazer esses círculos de merengue. Eles são super fáceis, é a mesma receita dos meus beijinhos, novamente no meu canal. Vou colocar o link abaixo para os mapas de que você precisa, ele apenas te guia e molda o merengue da maneira correta e então você obtém esses belos círculos que fazem os olhos perfeitos. Obrigada novamente, espero que tenha gostado de me ver encarar o desafio de fazer um bolo com aparência de desenho animado. Não se esqueça de visitar o canal da Donna, vou escrever todos os detalhes abaixo e ela vai criar uma cena incrível baseada neste bolo e em mim, então certifique-se de conferir isso. Mais tutoriais estão por vir e espero vê-lo em breve.